No vídeo de hoje nós iremos falar a importância de jejuar ainda mais e falar menos, principalmente nesta época. Há uma importância muito grande. Aceita a paz do Senhor. Quem fala com todos vocês é a tua irmã em Cristo, Daniela Souza. Se você deseja aprender e entender o porquê que precisa potencializar ainda mais o jejum e a oração, principalmente durante a época de final e início de ano, fique conosco até o final desse vídeo que eu tenho certeza que irá te ajudar. Enquanto as pessoas estão distraídas com entretenimento, com festas de finais de ano, distraídos com tantas coisas, em meio a climas de férias, por trás disso existem muitos movimentos espirituais a qual estão em operações. Por isso eu estou aqui para te ajudar e a dar uma orientação para ti, que já está sentindo até os efeitos espirituais em meio a tudo isso. Porque durante essa época muitas pessoas acabam deixando de buscar, acabam relaxando no mundo espiritual. E a partir de hoje irão entender a necessidade da prudência na sua vida espiritual. A prudência a qual te precisa ter no teu relacionamento com Deus. E o principal de fechar as portas, fechar as brechas, a qual o inimigo sempre entra por elas. Por isso te precisa estar vigilante para que o inimigo ele não entre. E o interessante é que durante esta época de final de ano e início de ano, muitas pessoas acabam tendo um oscilo muito grande sobre a sua vida, quando eu digo assim, pessoas a qual até mesmo levam uma situação no seu humor muito alegre, mas acaba que caindo tudo isso. Por quê? Durante esta época, uma grande incidência de números de divórcio, de separação, de brigas, de perturbações, se acontece muito durante essas festas de finais de ano e durante o período de férias. E quem sabe te pode estar se perguntando, mas o porquê que aumenta o número de brigas, de conflitos, de incidência, de discórdia? Sabe por quê? Porque muitas pessoas acabam tirando um tempo para descanso físico. Porém, muitos entram também no descanso espiritual e deixam de orar, deixam de consagrar, deixam até mesmo de examinar as escrituras. E quem já está com a sua vida espiritual largada, o inimigo ele aproveita durante este percurso, aonde ele tem mais legalidade espiritual para ele se movimentar. Sabe por quê? Porque muitas pessoas acabam tirando um tempo para descanso físico. Porém, muitos entram também no descanso espiritual e deixam de orar, deixam de consagrar, deixam até mesmo de examinar as escrituras. E quem já está com a sua vida espiritual largada, o inimigo ele aproveita durante este percurso, aonde ele tem mais legalidade espiritual para ele se movimentar. E é o momento que o inimigo ele atua com mais forças para trazer separação, para trazer destruição, para trazer discórdia, para trazer brigas e para trazer tantas situações desagradáveis, inclusive acidentes. Essa época é uma época que o inimigo ele atua muito, então por isso nós precisamos estar muito vigilantes. E um detalhe que quando as pessoas estão muito alegres e muito distraídas, muitas das vezes acabam não sendo prudentes em suas palavras, no seu falar. E é aí que o diabo rouba muita coisa delas, porque a inveja, ela é diabólica. E final de ano todo mundo visita a família e quem não visita a família vem até a ele. Isso é muito comum, acontece. Por exemplo, ou você vai ou a família vem até você. Porém, você precisa estar muito vigilante durante este percurso. E durante este tempo, você não pode parar de orar, você não pode parar de vigiar. Muitas pessoas acabam se esquecendo durante este tempo, durante a época de final de ano, em meio às festas, em meio às férias. Muitas pessoas vão até mesmo viajar para descansar. Mas muitas pessoas esquecem. E quando eu digo esquecer,
Não é simplesmente esquecer por esquecer, não. Lembram que Deus existe, só que esquecem do fato da vigilância. Lucas capítulo 5, versículo 35 diz: Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Nós temos que entender que quando sentimos a falta de Deus na nossa vida, muitas das vezes vem como um vazio, uma falta de uma necessidade que precisa ser suprida, e isso nada mais é do que a falta da presença de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que quando se sentir desamparado, se sentir solitário, se sentir sem força, ou se você está desanimado, você tem que aumentar o seu jejum. Quem sabe você pode estar se perguntando, mas durante esse percurso de festas, como é que eu vou jejuar com tanta comida ao meu redor? Mas sabemos que existe o jejum total, o jejum parcial, e você precisa sim levantar um tempo e se separar para o Senhor. Você não pode relaxar na sua vida com Deus. Porque qual é o objetivo do jejum? O objetivo do jejum é tirar o domínio da carne. A palavra jejum significa privação de algumas coisas. Nós temos o exemplo dentro da palavra do Senhor que quando o Senhor foi levado para o deserto, ele estava no jejum total. Ele estava totalmente sem comer comida durante 40 dias. O jejum é a preparação para a tentação, ou seja, quando você jejuma, você está se preparando para uma tentação. Esse vazio, entenda que quando o inimigo ele pega uma pessoa, é quando essa pessoa está vazia, essa pessoa está completamente distraída. O jejum também ele prepara o corpo para a negação. Quando Jesus estava em jejum, o diabo veio para lhe oferecer para lhe tirar do propósito. Entenda que quando te está em jejum, você tem muita mais força para dizer não para as legalidades, dizer não, não irei brigar, dizer não para a traição, dizer não para as concupiscências carnais. Quando você está em jejum, você tem mais autoridade para dizer não para as obras carnais. O jejum ele me ensina a ter domínio próprio sobre o meu corpo, sobre as minhas ações, ainda que você esteja com vontade de revelar para todo mundo os seus projetos, revelar tantas situações que você tem para você realizar, o jejum, ele vai naquele momento abrir a tua visão que não é a hora de você falar nada, que não é a hora de você agir conforme o impulso carnal, em contar aquilo que ainda não foi realizado, ainda que não foi concretizado sobre a sua vida. O jejum ele nos ensina a não ser imprudente. Você sabe quantos projetos que te tem para 2024? Quantas descobertas que você teve em 2023, mas que você não conseguiu realizar completamente em 2023, mas você tem vontade e a certeza que te irá completizar em 2024. E se você começar a falar antes de ser realizado, as pessoas podem tirar de você os seus projetos, tirar de você os seus sonhos. Não sei se você já reparou, mas quando você se sente muito à vontade com pessoas à sua volta, conversando, seja entre parentes, amigos ou até mesmo irmãos da igreja, e você começa a contar os seus projetos, você começa a contar ali os teus sonhos, a qual você tem em metas traçado para o próximo ano, e acaba falando demais, começa a falar quanto ganha, começa a falar para quem é casado, ali do seu relacionamento, começa a falar ali da tua vida particular, e quando você vê, você está abrindo a tua privacidade, uma brecha para que o inimigo entre e ele atue. E lembrando que todas as vezes que te começa a falar demais, porque está rodeada ali entre família e acha que todo mundo pode saber e vai falando e vai contando, mostra que há uma imprudência sobre a sua vida. E você acaba perdendo grandes bênçãos da parte do Senhor por conta disso. Lembre-se que a inveja ela é terrível, ela é maligna. E por que te vai permitir que a inveja ela entre sobre os teus planos que ainda não foram executados, que ainda você não alcançou totalmente, que a inveja venha entrar e venha destruir?
Você pode estar falando, não, mas a minha família ninguém me inveja, os meus amigos, eu faço uma seleção e eles não são invejosos. Mas eu quero te dizer, você vê apenas por fora, mas quem contempla o coração é somente Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, mostra com muita clareza de quando Samuel ele vai para ungir Davi e chega um dos seus irmãos primeiro, ele vai se atentar ao quê? Do que estava por fora, que é o que nós seres humanos conseguimos ver. Mas o Senhor vai repreender no versículo 7 e vai dizer, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a aparência e nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ou seja, muitas das vezes você acha em que todos que estão à sua volta estão ali no mesmo propósito contigo, só que quem conhece apenas o coração e sabe é somente o Senhor. Então, por isso, te precisa ter muita vigilância no momento do teu falar. E lembrando que nós precisamos ter prudência, e o jejum ele irá nos fortalecer para que o nosso discernimento espiritual ele possa ser ampliado. Porque muitas das vezes a gente olha e vê na visão natural, só que não é apenas o que a gente está vendo. O que Deus ele tem muitas das vezes para nos mostrar em âmbitos de vigilância é somente jejuando e orando que nós vamos conseguir entender. Por exemplo, nós vemos, Gênesis mostra que a serpente, quando a serpente ela estava ali, ela estava o quê? No paraíso, juntamente com Adão e com Eva e os outros animais. Porém, não foi a serpente que enganou a Eva, então nós precisamos estar muito vigilantes, porque muitas das vezes perdemos bênção do Senhor por muitas das vezes não vigiar no que falamos com quem está à nossa volta. Irmãos, e isso é muito sério, nós não podemos estar completamente à vontade, nós não podemos estar distraídos, porque senão a nossa imprudência irá trazer grandes situações nada agradáveis para a nossa vida, mas precisamos sim estar orando, estar consagrando, comece já a consagrar, comece já a orar e pedir a Deus ainda mais para abrir a tua visão e te dar sabedoria. Na hora que você for falar, na hora que você for executar as suas ações. O que eu mais ouço à minha volta as pessoas falar, nossa, mas vai ter que jejuar tanto tempo. Irmãos, entenda que é um sacrifício que você está fazendo para que você possa estar preparando o teu corpo, a tua mente em meio às batalhas espirituais a qual você irá enfrentar. Entenda que existem 12 inimigos. Um deles é a tua natureza decaída carnal e o outro são as armas do inimigo. E lembrando que o jejum é para fortalecer o teu espírito e enfraquecer a tua carne. Porque se você jejuar para você enfraquecer a tua carne, você não irá cair nos encantos carnais, você não será imprudente nas suas palavras e você terá uma vida de mais vigilância. Então, por isso eu te digo, não se distraia mais no mundo espiritual, não perca a tua comunhão com Deus, mas levanta e reaja, começa a orar, começa a buscar. Se você relaxou no meio do caminho, é tempo de você levantar e de você tomar uma atitude. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com os teus amigos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.